Quando falamos em reprodução assistida, nós logo pensamos na fertilização in vitro ou a FIV. Essa é uma técnica moderna e que foi primeiramente descrita em 1978 e ela ganhou o Nobel de Medicina em 2010. Na FIV, nós utilizamos equipamentos e técnicas modernas que tornam o processo reprodutivo mais eficaz e que permite ajudar milhares de casais a construírem as suas famílias. Eu sou o Dr. Eduardo Mizahira, sou especialista em medicina reprodutiva e hoje vamos conversar sobre a fertilização in vitro e sua relação com a idade da paciente. Esse tratamento possui 5 fases principais, que são a estimulação ovariana, coleta dos óvulos, coleta dos espermatozoides, a fecundação do óvulo ou a fertilização propriamente dita e a transferência de embrião. Todas essas fases são extremamente importantes para o tratamento e elas podem influenciar o resultado. Por isso, são feitos diversos exames gerais e específicos durante todo o tratamento, a fim de prevenir qualquer complicação para a mamãe e para o futuro bebê e para planejar de forma individualizada a abordagem de cada paciente, levando em consideração a idade, as doenças pré-existentes, a reserva ovariana e outros fatores. Outra coisa importante para se saber é que a fertilização in vitro ela possui uma variação na sua metodologia, que é a ICSI, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. A grande diferença entre esses dois métodos é a forma em que o espermatozoide e o óvulo vão fazer contato. Na FIV, a gente chama de convencional, o esperma é colocado ao lado do óvulo e um desses espermatozoides tem que penetrar naturalmente no óvulo para que ocorra a fecundação. Já no ICSI, o espermatozoide é selecionado e injetado um deles dentro do óvulo. Então, será que existe uma técnica melhor do que a outra? Claro que não é bem assim. Ambas as técnicas elas têm a sua indicação e quando bem indicadas, elas dão resultados semelhantes. Cabe ao especialista fazer a indicação correta e aí a gente vai ter a melhor opção para o seu caso. Bom, primeiramente nós temos que saber que a indicação de fazer um tratamento de reprodução assistida acontece quando um casal está tentando engravidar há pelo menos 12 meses sem sucesso. E falando especificamente da FIV, a recomendação ela tem várias indicações. Nos casais homoafetivos e naqueles casos de produção independente, por exemplo, você não precisa ter o diagnóstico de infertilidade para que sejam usadas essas técnicas de reprodução assistida. Inclusive, eu fiz um post recente no meu blog, no meu feed, se vocês quiserem ir lá acessar para saber mais detalhes nesse quesito. E em se tratando de casos de infertilidade propriamente dita, a FIV ela pode ser recomendada em diversas situações, como naquelas situações em que há alteração tubária, tanto na função como na anatomia, por exemplo, na obstrução, em casos em que há doenças ginecológicas como a endometriose, casos de baixa reserva ovariana, baixa qualidade dos óvulos, quando há um histórico familiar de doenças genéticas ou em casos de câncer, em casos oncológicos. E quando é o caso de infertilidade masculina, a FIV pode ser indicada nas situações em que há alteração do sêmen, como a baixa contagem, a baixa motilidade dos espermatozoides ou até quando não tem espermatozoides no ejaculado. A ICSI, que falamos anteriormente,
Ela é utilizada em casos em que a quantidade de espermatozoides móveis não é suficiente para fazer a FIV convencional, ou até nos casos em que vai ser feito a biópsia embrionária e a análise genética. Sim, a FIV é um tratamento seguro. Diferente do que muitos pensam, a FIV ela não diminui a reserva ovariana da mulher, ela não engorda e muito menos aumenta o risco de malformação grave do bebê. Os grandes estudos populacionais que tentaram relacionar a FIV com malformações até o desenvolvimento das crianças, elas não mostraram diferenças em relação àqueles bebês nascidos sem tratamento. Sobre o risco de gestação múltipla, ele existe? Com os avanços das técnicas da fertilização in vitro, existe cada vez menos necessidade de colocar mais de um embrião para o útero da paciente. Consequentemente, diminui a chance de gestação múltipla ou gêmeos. Após transferir apenas um embrião, o risco dele se dividir é muito pequeno, é aproximadamente uns 0,4%. Bom, então agora a pergunta mais importante do vídeo. Existe ou não idade limite para fazer a FIV? E a resposta é sim, existe. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina é quem orienta os profissionais a realizarem o tratamento de reprodução assistida até no máximo 50 anos. Mesmo um pouco abaixo dessa idade, por volta dos 43, 44 anos, a taxa de gravidez com óvulos próprios é baixa, mas não é nula. Divulguei até um caso recentemente no meu Instagram de uma mulher que tinha 70 anos na Índia e que foi utilizado óvulos doados, foi por meio de uma FIV também, e o bebê nasceu, é uma menina linda e saudável. Bom, a grande questão é que a idade ela pode afetar sim o sucesso da fertilização in vitro por diversos motivos. Com o passar do tempo, as mulheres, os óvulos das mulheres, eles perdem qualidade e a incidência de bebês com malformações e complicações da gravidez, elas também são maiores nas mulheres com mais idade. Alternativas como o congelamento de óvulos prévios ou a ovulação podem ajudar a superar essas situações, mas a gestação ainda vai ser em idade mais avançadas e sim tem alguns riscos diferentes e deve-se fazer um pré-natal adequado. Nesse vídeo, o tema principal foi a fertilização in vitro e a relação com a idade da mulher. A idade ela é um fator que nós temos que sempre enfrentar durante os tratamentos. É um fator que traz algumas dificuldades, mas a medicina reprodutiva tem alternativas, tem opções que devem e podem ser colocadas dependendo de cada situação. Por isso é importante você consultar um especialista para saber qual que é a sua melhor opção. E se você quiser saber um pouco mais sobre a fertilidade da mulher e o que pode afetá-la, acesse o meu site www.eduardomiadahira.com.br e também me siga nas redes sociais.